A mensagem que eu quero compartilhar com você nessa manhã tem como título O Condenado, o Justo e o Justificado. E o texto que nós vamos ler juntos se encontra em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39. Eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia. Se você não trouxe a Bíblia, pode ser no seu celular, senão você acompanha com a pessoa que está aí do seu lado. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 39. Vai nos dizer assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque nós estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu: Em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Até aqui, Pai, nós te pedimos, nos auxilia nesse tempo a entender e, entendendo a tua palavra, a viver em conformidade com ela. Para nós motivo de alegria estar aqui, já dissemos isso, Pai, mas nós queremos aqui agora pedir que o Senhor realmente nos molde, trabalhe no nosso coração, Pai, as tuas verdades, os teus preceitos, os teus princípios. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O condenado, o justo e o justificado é o tema da mensagem de hoje. E eu quero que vocês criem na cabeça de vocês a imagem agora do Gólgota, das três cruzes, Cristo crucificado no meio de dois malfeitores, e essa cena que nós acabamos de ver. É sobre ela que nós vamos falar, mas também tentando pensar um pouquinho nos dias que nós vivemos, como a palavra de Deus ela pode encontrar o nosso coração, encontrar a nossa vida. Nós vivemos em dias em que a dor humana, ela se tornou um argumento de disputa. Disputa ideológica, política. É tanta gente falando, é tanta gente pensando e todo mundo querendo ter razão. Recentemente nós vimos a operação no Rio de Janeiro e ela revelou mais uma vez um abismo moral que há no nosso país. Ela revelou mais uma vez o estado de pecado em que nós nos encontramos. E pensando sobre isso, eu me perguntei ao Senhor, o que é que nós, os filhos de Deus, o que é que nós cristãos devemos pensar a respeito disso? Então a palavra de hoje, ela busca encontrar conselho, ela busca encontrar na palavra de Deus uma resposta para as dores que nós temos sentido nos últimos dias, nesses tempos que nós estamos vivendo. Afinal de contas, a palavra de Deus não é um livro só de histórias do passado, mas é uma palavra viva que alcança o nosso coração hoje e que precisa nortear as nossas convicções hoje. Portanto, se estamos falando de problemas sociais, se estamos falando de algumas questões ideológicas e políticas, nossa fé precisa também trazer resposta a essas questões. Eu não sou aquele que vai dar as respostas, eu penso algumas coisas, mas hoje a minha ideia não é compartilhar o que eu penso e nem dizer que você deve pensar como eu, mas é compartilhar da palavra de Deus para que a partir dela possamos então conduzir os nossos pensamentos. Você na sua reflexão, você na sua maturidade, né? Você diante da palavra do Senhor buscando entender o que ela pode dizer. Eu estava falando sobre essa operação que teve no Rio de Janeiro e ela comoveu muitas pessoas. Sabemos que são dezenas de mortos, criminosos e policiais, famílias em luto, né? Uma sociedade que, a meu ver, tem transformado cadáveres em bandeiras ideológicas,
pessoas que têm usado o corpo sem vida de outras pessoas para defenderem os seus lados. Né? A gente tem visto alguns falando dos policiais como heróis, e de fato são, e outros falando também de como os ladrões são vítimas, e enfim, a gente tem muito debate entre isso, mas enquanto uns estão levantando as suas vozes para erguer as suas bandeiras, poucos estão clamando por justiça de fato, poucos estão denunciando os abusos que de fato acontecem, poucos estão clamando a Deus por misericórdia, poucos estão denunciando o pecado que é o que nos leva para essa situação. Tem uma degeneração moral? Tem. Tem questões sociais? Claro que tem. Mas a gente sabe que o culpado de todas essas coisas tem nome. Ele se chama pecado. Romanos capítulo 5 diz que por um homem só entrou o pecado no mundo e com o pecado veio a morte. E tudo que nós temos visto, tudo que nós temos sentido, as dores que nós temos sentido é consequência, na verdade, desse pecado. O texto de Lucas que nós estamos lendo aqui nos leva a um cenário que coloca Jesus entre malfeitores. Nós falamos aqui no começo, para vocês imaginarem esse cenário do Gólgota. 3 cruzes, 3 histórias, 3 destinos. Ali estão um condenado, ali estão 3 condenados, na verdade. Um que permanece condenado, um que nós vamos compreender como justo e um que é justificado. O que acontece naquele monte do Gólgota não é só um evento histórico, mas é a revelação do coração de Deus, que ama até o último instante, mesmo quando o mundo já desistiu de amar. Essa história que nós lemos aqui é talvez uma das histórias que nós temos menos capacidade de entender. Como pode Jesus salvar o malfeitor já condenado, já exposto na cruz, prestes a morrer? Nós estamos falando de um amor que ama até o último, que ama até o fim. João capítulo 13 nos diz que, olha só que interessante, nos primeiros versículos diz assim: e tendo Jesus os amado, os amou até o fim. O amor do Senhor, ele não para no meio do caminho, como muitos dos nossos amores, como muitos de nós que decidimos amar ou não e resolvemos amar ou não. O amor do Senhor é um amor que acontece e não termina. Ele é até o fim, né? O fim daquela história, né? Nesse plano terrestre do Senhor, mas que vai continuar também sobre a eternidade para aqueles que forem recebidos como seus filhos. Eu quero falar com você então agora sobre o condenado. O homem que zombou da graça e do amor do Senhor. O primeiro ladrão, ele representa, se nós fôssemos trazer para os nossos dias, se a gente puder fazer isso e talvez trazer algumas considerações, representa o coração do homem endurecido, o homem distante de Deus, o homem que vive em função dos seus prazeres, das suas vontades, que até o último insiste em viver uma vida egoísta. Mesmo diante da morte, esse homem, a preocupação dele foi de escapar da sua consequência e não de reconhecer o seu pecado. Vejam só o que ele diz aí no versículo 39, que nós lemos. O malfeitor crucificado, ele estava blasfemando contra Jesus, ele diz: você não é o Cristo? Você não é o Cristo? Faz o seguinte, salva a si mesmo, já que você é o Cristo Todo-Poderoso, e também salve a nós. O pedido desse homem não era: Senhor, me perdoa, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história, porque esse homem não reconhece o seu pecado. Tudo que ele quer é escapar das consequências do seu pecado. Senhor, sai daí e tira a gente. Esse é o pedido desse homem. É, aos meus olhos, o clamor do egoísmo. É um pedido de livramento sem transformação. É um pedido do livramento das dores do corpo, das consequências, sem
transformação do coração e da mente. Eu entendo que esse homem, ele representa muitos que rejeitam o Evangelho, que não compreendem o porquê de Jesus ter vindo ao mundo, que querem, antes de tudo, se salvar da sua culpa, da sua dor, na verdade, e não da sua culpa. Quando Jesus veio ao mundo para nos livrar da nossa condenação, embora ainda nos permitisse que passássemos por algumas dores. Meus irmãos, a condenação, ela não nega a existência de Deus. A condenação desses homens só porque eles incorreram ao mal. Mas esse homem, ele blasfema contra o modo de Deus agir. Esse homem está indo contra aquilo que Deus tinha como propósito para o Cristo. Quando ele questiona o Cristo, dizendo assim, você não é o prometido? Você não é o poderoso? Então desce daí, cara. Esse homem, ele não está só querendo se salvar, mas ele está blasfemando contra o modo de Deus agir. Deus planejou a cruz. Fazia parte do plano perfeito de Deus. A palavra nos diz que Cristo foi entregue como cordeiro antes da fundação do mundo para perdoar os nossos pecados. Esse homem, então, ele está atentando contra o plano de Deus, blasfemando contra o modo de Deus agir. Ele não queria um Deus soberano, ele queria um Cristo que fosse útil para ele. Como muitos de nós nos achegamos às vezes a Cristo. Senhor, faz isso por mim. Se o Senhor fizer isso por mim, eu faço isso pelo Senhor. A gente já fez algumas orações assim, né? Senhor, estou passando por aquela dificuldade, mas se o Senhor me ajudar, se o Senhor fizer, eu prometo que eu vou viver assim, eu prometo que eu vou fazer aquilo. Nós, nessas orações, não clamamos por um Deus soberano, mas um Cristo útil. Um Cristo que faz aquilo que eu preciso, um Cristo que faz aquilo que eu estou querendo, que vai me livrar das minhas consequências dos meus pecados. No entanto, a palavra, ela revela o Cristo como aquele que tem um governo sobre os seus ombros. Ela revela o Cristo como soberano em poder. E se a gente pensar bem, aquele que é soberano, é Ele quem determina o modo de agir. É Ele quem escolhe o que faz ou o que deixa de fazer. Muitas vezes nós não entendemos, muitas vezes nós questionamos, perguntamos, mas Ele tem nos ensinado de que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Quantas vezes nós não repetimos o mesmo erro desse condenado? Quantas campanhas não são feitas para mover as mãos de Deus, como se as nossas orações tivessem algum poder de fazer isso? Meus irmãos, o que cabe a nós é pedir por misericórdia. O que cabe a nós é clamar a Deus, Senhor, revela a tua vontade, nos ensina a viver, para a gente escorregar um pouquinho menos. Mas nós insistimos em fazer jejum para Deus fazer aquilo que a gente está querendo. Nós insistimos em fazer propósitos longos e coisas específicas para Deus fazer aquilo que nós estamos precisando. Quando o Senhor, ao ensinar sobre a oração, Ele diz assim, seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus. Quando o Senhor, ao ensinar sobre o jejum, diz assim, olha, um dia eu não vou estar mais entre vocês, e aí vocês vão jejuar porque vocês vão querer a minha presença. É sobre a presença do Senhor na nossa vida. É sobre Ele revelando e fazendo a sua vontade sobre nós. Cristo não é um Papai Noel que dá aos bonzinhos coisas boas, como muitas vezes nós enxergamos. E aí, é nesse cenário que surgem aquelas coisas. Mas por que Deus não responde a minha oração? Por que Deus não faz aquilo que eu estou pedindo? Deus não é justo, Deus não é bom, Ele não me escuta, Ele não me ouve. Mas a palavra de Deus diz que Ele dá aos que pedem segundo a sua vontade. O chamado da vida cristã, e eu conversei isso com a Vitória e com a Anabelle, é sobre negar a si mesmo,
é sobre dizer: não pertencemos mais a nós mesmos, mas de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Salvador Jesus. Quem não é mais de si mesmo é de um outro. Concordam comigo? E quem não é mais de si mesmo, então o que tem não é mais seu, o seu tempo não é mais seu, sua vida não é mais sua. A Vitória, acho que leu isso, Gálatas 2. Já não vivo mais eu, Cristo em mim. Cristo em mim. Então o tempo que nós temos aqui é de Deus. Os recursos que nós temos é de Deus. A vida que nós levamos é a vida de Deus. Então a gente não pode ousar em desperdiçar aquilo que é de Deus e por graça Ele está nos dando para viver. A gente não pode ser como esse homem que morre preso ao seu orgulho, que morre querendo um Cristo útil, quando ele tinha ao seu lado um Deus soberano, que ele poderia simplesmente se render. Esse homem ele morre condenado, não só pela lei, mas condenado por sua incredulidade. Ele recebe a condenação dos homens, mas ele não recebe também a salvação de Cristo, mesmo estando ao lado dele. Nós então falamos sobre a primeira cruz, e agora eu quero falar com você sobre a cruz do centro ali, que é a cruz do justo, é a cruz de Jesus, a cruz do Cordeiro que sofre em silêncio. No centro das três cruzes está o justo, Jesus, o Filho de Deus. Meus irmãos, enquanto o mundo gritava, ele se calou. Enquanto o ódio o cercava, enquanto as pessoas o odiavam, ele nos amou. Enquanto os homens o condenavam, ele intercedia, e nós podemos ler isso um pouco antes aqui nos versículos. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é uma das palavras de Jesus na cruz. Lucas ele faz questão de destacar aqui que Cristo foi crucificado entre dois malfeitores, ou dois criminosos, porque isso cumpre uma profecia lá de Isaías, capítulo 53, versículo 12, né, que diz que ele foi contado com os transgressores, ele foi colocado ali entre os transgressores, mas ao contrário deles, ao contrário desses transgressores, ele não fez mal nenhum, ele é justo, nele não há culpa, nele não há condenação, apenas graça, embora tenha sido condenado pelos homens. Nele também não há vingança. O Senhor não desce daquela cruz como aquele homem sugeriu e traz vingança àqueles que o condenaram. Não. O Senhor lhe traz perdão. Senhor, perdoa esses homens porque eles não sabem aquilo que fazem. Cristo aqui se revela como o padrão absoluto da justiça de Deus. Ele é a encarnação do amor. Ele é aquele que não faz acepção das pessoas. Tanto que ele está ali na cruz, diante dos malfeitores, disposto a falar com ambos. Mas somente um desses dois malfeitores estava disposto a se relacionar com Jesus. Na cruz, meus irmãos, Jesus ele não representa um lado da sociedade, um lado das ideias. Na cruz, Jesus não representa um movimento. Na cruz, Jesus não representa um partido. Na cruz, Jesus ele representa a reconciliação de toda a humanidade com Deus. Na cruz, Jesus estende os braços para a direita e para a esquerda. Na cruz, Jesus abre os braços e diz: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. É por isso que eu fiz questão de refletir sobre tudo que a gente está vendo essa semana. Porque nós que somos cristãos precisamos encontrar as respostas em Cristo. Nós que somos filhos de Deus, a palavra nos diz que nós devemos ser guiados pelo Espírito. E uma vez que somos guiados pelo Espírito, não é a partir das ideias, das questões que estão, das guerras e conflitos que estão sendo travados, mas é a partir dos princípios e valores do reino, que mostra um justo morrendo pelo injusto.
1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, fala sobre isso. Em tempos, então, de muita polarização, onde está todo mundo querendo definir esse é bom e esse é mal, o Evangelho nos lembra que apenas um é bom, e esse é Jesus. Em tempos em que as pessoas estão apontando e dizendo, esse merece, esse não merece, esse a gente trata como gente, esse a gente trata de qualquer jeito. Em tempos em que as nossas convicções políticas, ideológicas, as convicções do nosso coração, os nossos anseios gritam mais forte, a palavra está gritando mais alto, ainda dizendo, olha, é sobre Ele e somente Ele é bom. Só tem um que é bom, meus irmãos, e o nome dele é Jesus. Achei que ia escutar um amém agora, assim, né? Só tem um que é bom e esse é Jesus. Por que é que ainda estamos confiando nos carros e nos cavalos? Por que é que ainda estamos confiando nas pessoas que amanhã puxam o nosso tapete? Como se fossem os redentores. Só há um redentor, Cristo Jesus. Só há um mediador, Cristo Jesus. Só há um que é bom. Um dia ele virá e ele estabelecerá o seu governo. Esse vai ser o governo justo. Esse vai ser o governo justo. O governo de Cristo. E eu quero me juntar a ele. Então a nossa expectativa tem que ser de encontrar esse que é bom. Esse que morre na cruz pelos pecadores. Esse que ama até aquele que o mundo deixou de amar. Aquele que não é mais bem visto por ninguém. Esse é o amor do justo. Então nós temos o condenado que morre, condenado pela sociedade, mas pela sua incredulidade, que morre com um grito de egoísmo. Mas nós temos um justo que morre gritando, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Mas nesse cenário tem mais uma cruz, que é a cruz daquele homem que foi justificado, o homem que recebe misericórdia. Esse é o segundo ladrão da cruz, é o segundo malfeitor. E ele é um símbolo da graça de Deus que pode nos alcançar até o último suspiro. Ele estava diante da mesma dor que o outro malfeitor. Os dois condenados, os dois sofrendo na cruz. Gente, a condenação na pena de morte da cruz, os historiadores vão dizer, Flávio José, um deles, que é uma das mortes mais sofridas que existem. Você tem outros relatos de cadeira elétrica, ou você tem os recursos, enfim, os países que têm essas penas. Nada se compara a essa dor da cruz, que a pessoa ela vai sangrando ali, a vida vai se esvaindo literalmente. Esses dois malfeitores, eles estavam na mesma cruz ali, no mesmo cenário, sentindo a mesma dor. Só que esse segundo malfeitor, ele olha para Jesus e vê algo diferente. Enquanto um blasfemava, o outro se quebrantava. Ele reconheceu 3 coisas que são fundamentais para a fé cristã. Se você anota, eu gostaria de que você anotasse isso. Ele reconheceu o temor de Deus. Versículo 40, ele olha para o outro, o ladrão, e diz assim, você nem ao menos teme a Deus? Você está nessa situação, mas você nem ao menos teme a Deus estando sob essa sentença? Então ele reconhece o temor de Deus. No versículo 41, ele reconhece também a própria culpa. Isso faz parte do caminho da vida cristã. Ele diz aí no versículo 41, a nossa punição é justa, nós estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Você não teme a Deus? Cara, nós somos culpados. Nós estamos recebendo aquilo que nós merecemos. E um terceiro ponto que ele reconhece a majestade e a realeza de Cristo. Versículo 42, ele olha para Jesus e diz, Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando você entrar no seu reino. Se o reino é dele, ele é o rei.
ele conhece a realeza de Cristo. E essas palavras, elas revelam, sabe, o milagre do novo nascimento operado pela graça. Porque não tem a ver com mérito. Ele não tinha tempo para ter méritos. Ele não tinha tempo para desenvolver alguma obra. O que ele teve ali diante de Jesus? Fé. Ele só teve tempo para exercer fé em Cristo. E aí vocês se lembram de Efésios 2? Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. E aí nós temos a resposta de Cristo, que é carregada de ternura, que é carregada de autoridade. Jesus vem e lhe diz: em verdade eu lhe digo, hoje você estará comigo no paraíso. E aí eu não quero entrar num debate teológico, se o hoje era naquele momento, se é na percepção de Deus, atemporal, não é essa a minha questão. A questão é de que ali na cruz se cumpre em um homem a justificação pela fé. Um condenado se torna justificado, porque Jesus o declara inocente. E a justificação em Cristo é justamente isso. A Vitória leu isso muito bem hoje na declaração dela. Nós que éramos indesculpáveis, ou seja, a gente não tinha como fazer nada para ser desculpado. Por causa de Cristo, fomos feitos justos, fomos justificados. Cristo resolveu dizer: Milena, você agora é inocente. Cristo resolveu aparecer e dizer: Vini, você agora é inocente. Cristo resolveu fazer isso. Tem a ver com Ele, não com os nossos méritos, não com as nossas obras, apenas com a fé em Cristo. Ele prova o seu amor. Romanos 5, versículo 8 nos diz isso. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Essa fala é importante, porque nós temos muitas posturas de dizer: esse merece o meu respeito, esse não merece o meu respeito. Esse merece o meu amor, esse não merece o meu amor. Com esse eu converso, com esse eu não converso. Se Cristo tivesse usado os mesmos parâmetros que nós usamos, ele não teria morrido por nenhum de nós. Porque todos nós éramos inimigos de Deus. Todos nós éramos ofensa para Deus. Só que Romanos diz: ele morreu por nós quando ainda éramos pecadores. É forte demais isso, não é? É poderoso demais isso, o Cristo que morre por aqueles que o ofendem. O Cristo que dá a sua vida por aqueles que o ofendem. Esse ladrão, ele nos lembra, sabe? Muito importante isso. Esse ladrão nos lembra de que ninguém está longe demais para que a graça de Deus possa transformar a sua vida. Esse ladrão nos lembra também de que nunca é tarde demais para que Deus possa transformar a vida de alguém. Tenho certeza que nós vamos chegar no céu e talvez a gente vai se surpreender com algumas pessoas que nós vamos encontrar por lá. Porque a graça ela pode alcançar até mesmo no último instante. Deus pode transformar. Essa mensagem, então, ela é uma resposta de Deus diante das necessidades humanas. Ela é a cruz da redenção, a cruz da reconciliação. Diante do sofrimento, diante das coisas que nós temos vivido hoje, a pergunta que eu quero que vocês se façam é: será que eu amo como o justo amou? Essa pergunta eu quero convidar vocês a fazer. Ou será que nós amamos apenas aqueles que cabem nos nossos ideais? Será que nós pregamos para todo mundo? Ou será que nós pregamos apenas para aqueles que funcionam para nós, que cabem nas nossas ideias, que cabem dentro dos nossos conceitos? Jesus, ele estendeu a graça para um criminoso. Jesus estendeu a misericórdia
para alguém que a sociedade rejeitou, para alguém que foi colocado numa cruz, condenado e rejeitado. Não tinha ninguém ali para olhar e falar assim, ó, coitadinho. E é o mesmo evangelho que nós devemos pregar hoje. Então, diante desse cenário que nós tivemos essa semana, aos que choram pelas perdas, nós precisamos anunciar que Deus é Deus de consolação. Aos que erraram, nós precisamos pregar a eles que a graça ainda lhes é oferecida, mesmo diante dos seus pecados. E aqueles que buscam justiça, a estes nós precisamos lembrar que a justiça perfeita é manifesta na cruz. Nenhuma justiça que nós possamos tentar promover será tão perfeita quanto a justiça da cruz. A resposta é a cruz. A resposta é Cristo. O discípulo de Cristo, ele não pode se sentir indiferente. Ele não pode se sentir insensível à dor. Ele não pode ser seletivo no seu amor. Porque quem foi alcançado pela graça precisa refletir a misericórdia que foi recebida. Meus irmãos, entre o condenado e o justificado estava o justo. Entre policiais e criminosos está o justo. Entre direita e esquerda está o justo. Entre os meus e os seus ideais está o justo. Entre as minhas e as suas vontades está o justo. Ele está vivo. Ele permanece entre nós. E nós temos que orar para que Ele seja dono das nossas afeições. Nós precisamos orar para que Ele mude realmente a nossa vida. Nós precisamos orar para que esse evangelho ele faça sentido dentro de nós e nos lembre de que a cruz é uma resposta de Deus ainda para os nossos dias. Você quer ser um promotor da justiça, você quer ser um pacificador, leve a cruz de Cristo.